Vamos lá, gente. Se liga que agora a química vai começar a ficar interessante, hein? Átomos, nêutrons e íons. Meu, calma, não se assusta. São nomes novos, são nomes diferentes, mas isso são coisas novas que você está aprendendo. Vamos expandir a mente, compreender melhor o mundo em que a gente vive. O conceito não é difícil, a ideia não é difícil, mas vocês têm que se acostumar com esses nomes. Bora lá. Átomo neutro, ele é neutro eletronicamente. Significa o quê? Que a quantidade de carga positiva é igual de carga negativa. Num átomo, a carga positiva é o próton e a carga negativa é o elétron. Então o átomo é neutro se ele tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, porque uma carga positiva anula uma negativa, certo? Olha esse desenho aí. Quantos prótons a gente tem? Um, dois, três. Quantos elétrons a gente tem? Um, 2, 3. Portanto, é um átomo neutro. Mas, se a quantidade de prótons e de elétrons for diferente, ele não é chamado de átomo neutro, ele é um íon. E a gente tem dois tipos de íons: íons positivos e íons negativos. Dependendo se ele tem mais cargas positivas ou negativas, né? Olha só, quando ele tem mais carga negativa, ele é um íon negativo. Mas a gente não chama ele de íon negativo, a gente chama de ânion, tá bom? Então o ânion é um íon negativo, significa o quê? É um átomo que tem mais cargas negativas do que positivas. Por outro lado, o íon positivo, que é aquele que tem mais cargas positivas do que negativas, a gente chama de cátion. Cátion é o átomo que tem mais cargas positivas do que negativas. Beleza? Só que, presta atenção. Esquece esse desenho da esquerda, vamos pensar nesses dois aqui dos íons. Você vê que ambos são do mesmo elemento químico. Tem dois prótons no núcleo e aqui também dois prótons no núcleo. Ele seria neutro se tivesse dois elétrons, né? Porque aí o total de prótons anula o total de elétrons, fica zero a carga total. Mas aqui ele recebeu um elétron, então ele se tornou um ânion. E aqui ele ficou positivo não porque ganhou um próton, mas porque ele perdeu um elétron. Então ele se tornou um cátion, um íon positivo. Então, pessoal, quando a gente tem a formação de íons, isso acontece quando um átomo recebe elétrons ou quando ele perde elétrons. Nunca a gente vai mudar nele a quantidade de prótons para formar íons, tá bom? Porque isso requer muita energia e também libera muita energia. São os casos das reações nucleares. É disso que eu vou falar agora para vocês. Quando a gente fala em íons, a gente está mexendo na quantidade de elétrons para formar os cátions e os ânions, tá bom? Olha só, fissão. Fissão é quando você parte o átomo, fazendo, por exemplo, tá? Uma partícula se chocar a uma velocidade muito grande no núcleo do átomo, você é capaz de dividir, de separar esse núcleo. E isso libera uma energia muito grande, tá bom? Isso é o que acontece, por exemplo, nas usinas de geração de energia nuclear. No Brasil, a gente tem aqui próximo da gente, no sul do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, tá? Isso gera uma reação em cadeia. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Essa partição também vai liberar outras partículas que vão se chocar com outros núcleos e com isso é gerada uma energia. Só que a energia é tão grande, que isso oferece riscos. O material radioativo tem que ser guardado em embalagens especiais para não vazar essa radioatividade, porque isso causa mutação no DNA das pessoas, pode originar câncer e outras doenças.
Então, eu que não queria morar perto de uma usina dessas. Você lembra quando deu um tsunami lá no Japão? O terremoto causou tsunami, o terremoto fez a água da piscina lá de uma usina nuclear vazar. Essa água servia para resfriar o material radioativo, só que como não resfriou, a embalagem onde ele ficava rachou e vazou material radioativo. E isso contaminou, né? A agricultura, os peixes ali de perto, as pessoas que moravam perto tiveram que evacuar suas casas, uma série de problemas. Então, esse é o exemplo de fissão nuclear, quando a gente quebra o núcleo de um átomo, né? Isso seria, por exemplo, transformar um elemento químico pesado em outro mais leve, porque você está quebrando o núcleo, né? Então, por exemplo, transformar, se fosse possível, né, o lítio em hélio, por exemplo, de número atômico 3 para o número atômico 2, e por aí vai. Mas também tem outras reações no núcleo quando a gente junta núcleos, que aí é a fusão, quando você está fundindo. Isso é o que acontece, por exemplo, nas estrelas. A quantidade de energia lá é tão grande e vem daí mesmo. Ó. Quando você junta, por exemplo, um átomo de hidrogênio com outro de hidrogênio, você forma o hélio. O número atômico do hidrogênio é 1, do hélio é 2. Juntou 1 com 1 dá 2. Isso já dá uma pista de uma coisa muito bacana. As estrelas são o berçário dos elementos químicos no universo. Todos os elementos químicos são formados lá nos núcleos das estrelas, porque só lá a gente encontra toda essa energia capaz de juntar núcleos de átomos, tá bom? Mas o ser humano, muito fuçado, usou essa tecnologia para produzir bomba também. Aquela bomba lançada na Segunda Guerra em duas cidades do Japão, em Hiroshima e Nagasaki, era uma bomba atômica ou bomba nuclear, que usa essa tecnologia da fissão nuclear. Mas depois daquela bomba, o ser humano inventou uma outra que é a bomba H, a bomba de hidrogênio. Aí é uma outra tecnologia e ela é muito mais ferrada do que a bomba atômica, tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês por que os átomos se juntam em ligações químicas.